Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Juliano Te Amo e esse é mais um Degustando Séries pra gente conversar sobre o episódio 6 da segunda temporada de Gen V. E eu tô aqui com a minha companheira de temporada, Ali. Olá a todos! Temos muitos babados para conversar, gente do céu, mas vamos lá. Temos bastante coisa esse episódio, teve várias coisinhas que a gente vai entrar aqui no detalhe. Mas antes, se você ainda não nos segue nas redes sociais, acompanhe a gente lá. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube. Li, passa suas redes. Para quem quiser me acompanhar aí, fazendo cosplay, pra gente bater um papo, @PrettyLin, com 2 T's e 2 I's. É isso aí. E não esquece de seguir o perfil do podcast no seu escutador de preferência, nos avaliar com 5 estrelas, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Toda semana tem conteúdo novo no nosso Podverso, com filmes, séries, games, enfim, só tem coisa boa por aqui. E bora começar o papo, solta a vinheta. Degustando Séries. Spoiler. Coisas que conversamos no episódio passado, né? Tipo assim, a gente tava indo por uma linha de raciocínio sobre o Cypher, e daí esse episódio 6 meio que mudou tudo, na minha opinião. E cada vez mais ambígua. também... Ficou meio ambígua? Pois é, eu fiquei, já não acho mais que ele é controlado pelo cara queimado lá. E eu acho que essa teoria, pra mim, caiu quando ele dá uns tabef, né, no velho, diz que odeia, que sente nojo, e aí, não sei. Eu acho que eu ainda. Então, eu fiquei meio amiga com isso porque eu falei, eita, né? Tipo, na hora, né, de ver a cena, a reação que você tem, fala, misericórdia, será que realmente ele não é controlado? Mas eu penso assim, a gente já viu outros filmes sobre pessoas frustradas. E pessoas que às vezes não aceitam o próprio corpo. Tipo, tem vários filmes na ficção, né, onde a pessoa troca de corpo e fala aquele corpo era obsoleto, e não sei o que, não sei o que, ou tá dominando outro corpo e fala esse corpo é muito mais forte, aguenta muito mais a porrada, não sei o que. Então eu penso assim, pode até ser, porque tipo assim, ele tá travado naquele corpo ainda e depende de um terceiro para ele fazer tudo o que ele queria. Sendo que, por exemplo, se ele tivesse com o corpo dele 100%, ele mesmo poderia, eu falo assim, fazer com as próprias mãos, entendeu? Tem aquele negócio muito do fazer com as próprias mãos. E eu acho que para alguém que está acamada, não conseguir fazer algo, não ter essa independência, isso falando num sentido geral, qualquer pessoa que cria uma dependência da outra, se sente uma merda. Né, vou usar o sentido bem claro da palavra. Ninguém gosta de depender do outro para levantar da cama. Tipo, quando você quebra o pé, machuca a mão e você acaba dependendo de uma outra pessoa, você já fica, pô, mas eu sou um bosta, eu não consigo fazer nada quando eu tô nessa situação. Então eu acho que foi mais ou menos, pode também ser mais ou menos essa mesma pegada, sabe? Esse corpo que parece um aborto, né, que ele falou assim, tá todo queimado, não dá pra fazer nada, porque realmente, tipo, se ele tivesse o corpo dele ali, a gente não sabe, por exemplo, que outras habilidades, por exemplo, ele poderia ter se tivesse o corpo por inteiro, né? Ele tá dependendo de um terceiro que, sei lá, pode ser realmente o Cypher ou não, ali pra fazer as coisas dele, ou ele pode simplesmente ter parte de, tipo, uma persuasão, né? Vamos falar assim também. Pode ser que, né? A gente já tem
outro mutante ali, né? A gente tem outra pessoa envolvida naquele cenário que também tem esses poderes persuasivos, então pode ser também só uma persuasão por toque também, né? A gente, vamos falar assim, já tem aí pessoas com poderes similares e pode se repetir. Então, assim, pode ser sim uma dominação mental, mas pode não ser. A gente tem lá a Kate com suas idas e vindas de poderes, mas a gente sabe que o dela precisa de toque, vai que vamos supor que realmente aquele corpo é o Goldolkin, né? Tipo, a gente tem ali uma linha tênue que a gente até comentou no último episódio, não tem corpo, não tem morte, aí a gente tem um corpo ali que tá queimado. A gente até mencionou isso no pod anterior, mas vou falar assim, entre ser e não ser, realmente eu fiquei com esse sentimento muito ambíguo, né, de pensar, grandes vilões, quando dominam às vezes outro corpo, a gente pode falar até do Palpatine, né, ele sempre quis melhorar o corpo dele, sempre, né, questão de de ter um corpo obsoleto e de arrumar algo melhor, ou outros vilões da ficção, onde buscam corpos mais novos, né, para poder... Orochimaru, sabe, gente? É referência. A gente vai pensando, né, a gente vai traquinando coisa e tentando achar uma saída lá pro corpo queimado. Isso, são vários pontos que você trouxe, ainda tá em aberto, né? A gente não tem nenhuma resposta definitiva com relação a isso, mas meio que ficou estabelecido que o Goldolkin e o Cypher são pessoas diferentes, né? Com ideias diferentes também, né? Isso eu achei bem interessante. Eu confesso que eu tive uma leitura de que o Goldolkin, na verdade, está sendo um prisioneiro do Cypher, né? Como eles têm ideologias bem diferentes, o Goldolkin, ele queria controlar os super-heróis, né? Os supers. E já o Cypher, ele quer estabelecer a supremacia super. Então, são coisas muito diferentes. E aí eu encarei como se ele tivesse só mantendo o Goldolkin vivo, porque ele precisava aprimorar esses estudos, né, do Goldolkin, que ele não estava sendo controlado. Porém, ainda não está explicado, né, como é que o Cypher tem esses poderes sem o composto V no sangue. E aí eu vi de conteúdo falando, né, de uma teoria que ela estava ventilando, de que lá naquele episódio, né, de flashback do laboratório e tal, que os cientistas injetaram uma substância azul que parece muito o composto V, na verdade não era o composto V, e era uma outra coisa que talvez, enfim, desse esses poderes dessa forma. Não sei. Mas realmente agora não respondeu muita coisa, só deixou mais dúvidas, né? Eu penso assim, que entra, eu vou falar assim, entra naquele termo também, uma mão lava a outra, né? Por exemplo, eu preciso ter meu corpo de volta, você quer ter basicamente minha cabeça, minhas ideias, né? Mas até que ponto, né? Vou falar assim, as ideias podem não bater, mas às vezes ao denominador comum também da questão de, vamos supor, realmente o objetivo é fazer a Marie recuperar o corpo, sabe? Porque ele ainda é um organismo vivo, ele ainda tá funcionando. Aí vai lá, a Marie consegue voltar aquele corpo ao normal. Tipo, aí eles vão ter todos ali um denominador comum, que seria combater o conceito do Cypher. Ou, por exemplo, realmente, a gente pode ter essa mão de via dupla, aonde também, vou falar assim, a gente tem conhecimento do que o Cypher quer fazer, mas vai que dentro desse espectro algo possa ter mudado, e se sair do comando, realmente o Cypher vai fazer tudo que ele está traçando para fazer. Porque o tempo todo ele consegue dominar, a gente não sabe, que fica parecendo que ele não tem poder. Ou ele controlou a Marie a achar que ele não tem o poder, né, do composto V no sangue. Até porque ele consegue, né,
ser muito. De novo, entra o negócio da persuasão ali, dele conseguir fazer as pessoas meio que interpretarem o que ele quer, mas também entra naquele senso de que, por exemplo, ele já entrou no corpo de outras pessoas ali. Claro, a Marie teria sentido também, mas não faria tanto sentido na parte da dor. Eu não sei se, por exemplo, que Jordan tinha falado, né, que sentiu muita dor. Então a gente logo interpretou, né, que poderia ser algum tipo de dominação aí, corpo queimado. Então, vou falar assim, tem muitas respostas ainda tem muitas dessas pontas soltas. Ainda a gente fica indagando pequenas coisas que eles vão precisar, sim, abordar mais pra frente e pra entrar no contexto. Até porque quando a gente tem toda uma conversa, a gente encontrou um corpo de um cara queimado lá na casa do Cypher. Ele falou que era o pai dele. Não, pera. Aconteceu isso, isso, isso. Então, né, a gente vai entendendo para onde eles estão querendo levar a ideia da série, a proposta em si. Bom, dito isso, inclusive, deixa aqui a sua teoria do que você acha, né? Quem é o Cypher, onde vive, o que come, tem poderes, não tem. Deixa aqui nos comentários do seu escutador pra gente poder ler depois. Estamos muito interessadas em saber se temos visões diferentes, né? O início do episódio, passando lá em Elmira, a gente tem a confirmação de que a Annabeth realmente tem poderes, ela também é uma super, e ela é pré-cognitiva, ou seja, ela tem uma intuição mais apurada, ela consegue saber coisas antes dessas coisas acontecerem. E não fica claro também quando foi que os pais colocaram o composto V, né? Então, isso não fica respondido. E uma coisa que aconteceu, que a gente, enfim, previu, né, que ia acontecer, é que o Sam realmente apareceu em Elmira, nada novo sob o sol. Sim. Foi bem legal a participação dele nesse episódio. Realmente, a confirmação, né, que a Annabeth tem poderes, né? Não seria, por exemplo, a gente teorizou, será que ela pode ver entre as paredes, alguma coisa? E realmente, a gente conseguiu ali saber agora que ela consegue meio que prever o futuro, ter algumas visões, assim, pelo menos de coisas que tem segundos antes de ocorrer. Ela falou, alguma coisa vai acontecer aqui. E Sam aparecendo ali, parecendo o Hulk. Muito legal, né? Eu adorei o tipo de referência e também adorei a forma com que a gente teve de novo contato, né? A gente até mencionou dessa possível reaproximação, né, do Sam com a Emma. E foi bem gostoso ver essa dinâmica entre amizade e ele realmente, tipo, tentando se entender também, né, dentro dos sentimentos dele. Ele falou, então... E aí, sabe? E ela, olha, a gente tentou, não sei o que, tipo, há uma atração, a gente vê que há uma atração ainda da parte da Emma, mas que ela tá muito mais autocentrada nela, né? Eu acho legal que ainda tem essa questão dela, tipo, tentando se entender, claro que a gente tem aí também um novo interesse romântico, mas a gente vê ela muito mais tentando se conhecer, meio que a gente passa mesmo, né? Essa autoconsciência pós-relacionamento, né? Que a gente tem, que a gente vai se redescobrir. E na questão também dela tá vendo como que os poderes dela funcionam, mediante a tudo. Tanto é que tem uma cena muito legal, né? Mais pra frente, que ela simplesmente fala pra que me elogia, né? Tipo, pra eu ficar maior. Isso. Então, assim, eu acho que entra muito nessa autoconsciência que ela tá tendo com ela também. E, por exemplo, não é só um relacionamento ali com uma pessoa que deu certo ou não deu certo que vai fazer ela realmente se evoluir do jeito que ela quer. E isso é legal, vindo da parte dela. É um respeito também com ela mesma e com o que os dois viveram. Mas interessante saber a dinâmica dos dois. E como eu falei, eu acho que eles vão ficar realmente na amizade por um tempo, porque ela tá tendo toda essa questão com ela também. Olha, seria legal eu sentir vibes. Eu acho que vai rolar um flashback, porque ela ficou muito
Ela ficou muito mexida ali no momento, né? Rola uma química muito forte entre eles e ela é um lugar de segurança pra ele, porque ela gostou dele quando ele tava todo, né? Errado, né? Então, eu acho que isso tem um peso pra ele, mas gostaria que ela seguisse a jornada dela de autodescoberta sem ter um novo interesse romântico, seja com o Sam, seja com o outro cara lá, mas enfim, se comprovou aqui que temos alguma coisa por aqui. E uma outra coisa legal que teve nesse episódio foi a explicação de como foi que a Marie salvou a irmã dela, né? Ela seguiu aí os ensinamentos do Cypher, ela se conectou com cada célula como se fosse parte dela e curou a irmã. Só que isso nem é o mais incrível das revelações sobre essa personagem, né? A gente, na verdade, aqui descobre o que realmente é o Projeto Odessa. E eu confesso que fiquei de boca aberta com tudo que se revelou nesse episódio e de como a série, o Gen V tá se conectando cada vez mais com The Boys. Isso tá muito forte, porque aqui a gente tem mais 2 personagens que entram em cena, que é simplesmente o Stan Edgar, que ele é aquele vilão que a gente ama. Não dá nem pra odiar o cara. E eu gosto muito desse ator, ele é maravilhoso. E a Zoe, a filha da Victoria Newman, eu achei a aparição dele incrível e basicamente ele revela, né, para Marie o que era o projeto Odessa, que nada mais era um projeto que se iniciou por Thomas Godolkin nos anos 60, que tinha como objetivo criar aí super-heróis equiparáveis a deuses. Ou seja, supers que são bem mais poderosos que os outros, né? E com a fertilização in vitro, as cobaias do projeto Odessa recebiam o composto V ainda na fase de blastocisto, mas vários morreram, como os documentos, né, que a Emma achou. Só que apenas 2 cobaias sobreviveram. E lá nos anos 80, aliás, a Marie, e nos anos 80, o Homelander. Ou seja, gente, eles estão ali, ó, na mesma escadinha, tá? Não que eles sejam iguais, mas isso também confirma o que a gente conversou, de que os poderes da Marie são diferentes do da Victoria Newman, né? Poderia estar na mesma categoria, mas elas são bem diferentes. Os poderes que a Marie tem ultrapassam qualquer outra coisa. Então, por isso que eu falei que o fato dela ter salvo a irmã foi o de menos, foi a revelação menos chocante. Eu acho que, para mim, essa clareza que a gente teve do projeto Odessa realmente me surpreendeu. E a grande diferença deles também é justamente por eles terem um composto V injetado quando eles ainda são embriões, né? Os outros não. Os outros, em algum momento da vida, esse composto V foi injetado ali, quando era criança, pré-adolescente, enfim, adulto, como foi a Ashley e tal. E por isso que os poderes não são nesse nível, nesse high level da Marie e do Homelander. O que você achou dessa revelação? Olha, eu achei muito bom a gente já ter mais estabelecido, né? Porque, como a gente já havia comentado também, quanto mais velhos, né, mais chance da habilidade, né, do composto V dar uma habilidade ali meio podre, né, meio estranhosa. Mas, assim, é muito interessante ver que a própria Mary fala, né? A gente viu, tipo, morreram várias crianças com vocês aí tentando achar uma forma de fazer com que o composto funcionasse. E quando realmente vira essa chave de saberem que só a Marie e o Homelander são embriões que deram certo, tipo, há uma grande distância de tempo, então pensar em quantas pessoas passaram por esse projeto nesse período que nada deu certo,
né? E também entra na questão de, tipo, a hora que meio que equiparam ela ao Homelander, parece que automaticamente todo mundo fica assim, nossa, você é assim tão poderosa, né? E ao mesmo tempo dá para sentir que há uma linha tênue entre o receio de quem ela pode se tornar se, né, tipo, ela ficar tão louca quanto ele, vamos colocar assim. Claro que, né, a gente vê a índole da personagem, ela tenta ser razoável, né, vou falar assim, mas como humano, todos temos problemas, todos temos defeitos, enfim. Mas é muito interessante ver que o fato de que coloca ela nesse degrau a mais é justamente uma coisa diferente dentro do cenário que todo mundo estava esperando ali. Só que eu acho um pouco ruim, porque ao colocar ela no mesmo patamar dele, ela mesma também fica um pouco receosa, né? A gente pode ver que, tipo assim, ela tenta até ter uma reaproximação com a irmã ali também, no meio do caminho, né? Entre os diálogos que são feitos ali. Mas eu acho que é um momento dela realmente, tipo, ela vai procurar o Cypher, né, de alguma forma, porque ele, querendo ou não, ele ainda tem como tutoriar ela de alguma forma, né, ser mentor dela ali, mas ao mesmo tempo ela quer a distância dele, então fica tipo, qual será o próximo passo dela, né, para também não ser comandada ou tipo, acabar perdendo a linha dos limites do poder dela. Mas saber que a gente teve vários tipos de diferença, né, entre os poderes de todos ali, e que ela é um grande destaque, isso justifica muito o fato da mãe dela ter se curado, por exemplo, e ter conseguido ter a Annabeth. Então, acho que a gente tem ali certas coisas sendo pontuadas de uma forma bem legal ainda por trás. Sim, totalmente, totalmente. Falando ainda em Cypher, eu queria perguntar pra você, o que você achou da cena dele com Polaridade? Ele vai atrás do Polaridade, né, já certo de que o grupo iria procurar esse personagem, né, pra ajudar. E, enfim, eles travam ali um embate em determinado momento, mais perto do final da série. E ele meio que controla o Polaridade, fazendo, né, ele se estapear. Mas tem um momento em que isso falha. E aí eu vi leituras diferentes por aí. Você acha que os poderes do Cypher falharam? Ou você acha que foi o Polaridade que conseguiu parar o controle do Cypher? Eu vou falar, vou colocar no mesmo julgamento anterior. Quando eu vi a cena, vi o pedaço, no primeiro eu falei, ué, o poder dele falhou? Tipo, ele tava tão, vou falar assim, na postura, né, dele lá de sou bonzão, consigo tudo. Aí, de repente, ele mesmo se assustou com o fato de falhar. Mas entra na questão também, o que eu brinquei no episódio anterior, que a gente veria tipo uma questão meio Xavier Magneto, né? Aí, por 2 segundos me veio a cena, né, na minha cabeça, por exemplo, quando tá o Xavier Magneto e falando sobre a Fênix também, sabe, que explode lá a casa. E talvez, muito talvez, né, já que vamos colocar se a situação também tá oposta, né, na questão de habilidades ali, então, de alguma forma ele realmente conseguiu, sabe, travar ali as habilidades de alguma forma, porque a gente só vê, tipo, tendo uma rajada e o Cypher tendo repelido, né, e a própria Polaridade fica, pera, o que aconteceu? Né? Então, eu vou falar assim, eu acho que ambos foram surpreendidos de certa forma com o que aconteceu ali. Um com a capacidade tipo, de perder o controle e o outro de conseguir repelir aquele ponto. Eu acho que é justamente isso que vai levar, talvez, a um embate mais pra frente que os dois vão voltar a ter, né? Que a gente já teve aí dos teasers
que foram vazados. Mas eu realmente fiquei nessa dúvida. E o quanto isso também vai afetar o corpo do Polaridade, né? Porque ele tendo toda aquela questão de saúde dele, também a gente já pode calcular que a Mary vai ajudar ele de alguma forma, né? A Monroe vai ajudar ele de alguma forma ali. E vai ser o quê? Uma cura para ele, né? Ele vai realmente conseguir se curar, ela vai dar um jeito de curar ele ali, e ele conseguir enfrentar o Cypher, assim, no mano a mano, né? Vamos falar de forma bem clara, né? E qual vai ser a proposta ali que a gente vai ver dos outros estarem em volta durante esse embate? Então, eu também achei que ficou bem ambíguo essa parte aí, que vejo que nessa perspectiva a gente teve o mesmo tipo de análise, de achar, opa, alguém falhou ou alguém conseguiu bloquear ali, mas não ficou 100% claro, pelo menos na minha perspectiva, porque ambos se surpreenderam com a situação. Né? Então, a gente que está vendo a situação, que somos os de fora, também ficamos assim, opa, o que aconteceu? Travou, perdeu a conexão, o que foi? Interrompeu, campos magnéticos, não sabemos, então vai ser no próximo capítulo. Exato, e o Cypher, ele continua, é uma constante, a cada episódio ele consegue... toda cena com ele rouba essa cena. Ele continua sendo o maior mistério dessa temporada. E eu sigo com a teoria da gente de que muito em breve vai aparecer aí a Maeve, a Starlight, vai aparecer a galera aí, porque já tá muito claro que a Marie vai ser a grande oponente do Homelander. A gente pode esperar sim, né, que os próximos 2 episódios, que a gente já tá chegando na reta final, faltam só esses 2, dar uma boa caminhada pro que vai ser a última temporada de The Boys, e eu tô muito ansiosa, porque não tem personagem mais detestável do que o Homelander. É impressionante, gente. Eu quero muito ver alguém que, tipo, consiga botar este cara, botar medo nele, né? Botar realmente medo, apresentar uma ameaça real. Eu acho que, assim, talvez não seja 100% a Marie, sabe? Que uau, assim, final. De fato, vamos colocar. A gente tem a chance da Rainha Maeve voltar no meio da pancadaria. A gente tem uma Luz Estrela ali prontíssima para voltar também, de alguma forma. Mas Billy Butcher metendo a porrada, até onde a Marie pode vir nessa fase final, sabe? Sim, mas eu nem acho que ela conseguiria derrotar sozinha o Homelander, não. Eu acho que vai ser um esforço coletivo, né? Mas ela vai conseguir, de alguma maneira, enfraquecer ele, deixar ele mais vulnerável, para que os outros personagens consigam, né, meter a porrada no Homelander. Eu vou falar assim, entra naquelas que ela tá, vamos falar assim, ela tá evoluindo muito rápido e por episódio, querendo ou não, né? Ela teve um jump aí de um episódio para outro, de um entendimento do poder dela, que, por exemplo, a Emma poderia ter tido também, sabe? Porque ela conversou lá com a menina que mudava de forma, até conseguiu ficar pequenininha para passar lá na tubulação, e agora ela não consegue mais crescer, sabe? Ainda tem um certo bloqueio com ela. Então, assim, o quanto também a Marie tem uma maturidade emocional para lidar com tudo, para compreender também, às vezes, tão bem, até essa sensibilidade, tá? Que ela, tava treinando com o Cypher, e o Cypher, de certa forma, ficou bem em cima dela, foi bem incisivo com ela ali para trabalhar as habilidades dela. Mas foi um salto muito grande para o entendimento de uma habilidade que ela, por exemplo, estava estourando bolsa, estourou a cabra, quase estourou Jordan, e conseguiu
curar a irmã dela, tipo, tá que todo mundo ali teve uma dor de cabeça, né? Teve uma pressão na cabeça muito grande com que a habilidade dela. Mas ela poderia ter matado todo mundo ali também, né? Ficou nessa linha da gente falar, puta merda, ela vai matar os outros e não vai conseguir nem voltar a irmã dela. Ou ela volta a irmã dela e vai matar todo mundo, né? A gente fica assim, vai ter que dar certo em algum ponto, porque eles são os principais ali, de alguma forma. Fica o tempo um pouco com essa sensação de tá tendo um salto muito grande. Então, quem vai ser ela nessa reta final? E talvez assim, como que vai funcionar a aparição dela em The Boys? Né? Porque vamos falar assim, ela vai ser uma personagem recolhida para uma outra série, né? De fato. Então, assim, como que vai ter essa dinâmica dela de continuar se entendendo ao ponto que o Capitão Pátria ele tem as habilidades dele, ele tem o entendimento das habilidades dele há muito mais anos que ela, né? Então, assim, como que vai funcionar essa porrada de verdade no final, que a gente tá tão tenso pra ver, tão ansioso pra ver. Sim. Agora vamos ver, né? Confesso que eu tô bem curiosa pra ver como tudo vai acontecer agora, inclusive, tipo, como vai ficar essa participação do Stan Edgar, né, querendo voltar pro controle da VOT, né, partindo dessa ajuda pro grupo, essa possibilidade, né, dos heróis se juntarem num grande complô contra o Homelander, identidade real de Cypher, que tá querendo aí reduzir 75% dos alunos, deixando só os mais fortes, que ele quer eliminar todo mundo que é fraco, com poder inútil, né, que ele considera. Enfim, são muitas questões, de fato, é isso. Aguardar para ver o que vai rolar. Sim, a gente ainda tem muito sobre essa questão de novo, eu acho que foi um pouco, de novo, precipitado, né, da Marie ter saído, né, naquela partezinha final do episódio, ter saído de novo, tipo, vou proteger todo mundo, né, sou a grande, querendo ou não, vamos falar assim, é um complexo também de herói ali, dela, não quero deixar o problema para os outros, ou eu vou ser um grande problema, vou embora. E pelo menos dessa vez a gente tem a Kate ali com ela, sabe? A Kate Sim. conversou com ela e ela falou, não, tô indo por causa disso. Mas eu acho que ela ficou não só tão só agitada pelo fato né, de ter tido ali, tipo, foi equiparada ao nível do Homelander, né? Ali a gente vê ela, tipo, caramba, olha quem sou eu fui um projeto que tá nesse nível. E também a questão da irmã dela ali, né? Porque a irmã dela, nossa, Annabeth, eu queria dar um tapa na Annabeth e falar, escuta sua irmã um pouquinho, pelo amor de Deus. A menina procurou você por uma década. E tipo assim, aquele negócio, mas por que tem o composto V? Aí você fica... Ela não teve culpa de menstruar, ela não teve culpa, ela também não entendia porque os pais dela também tal, né, se vocês são irmãs, colocou o composto V nela também. Ela foi tendo esse entendimento também, tipo, foi de cara com algumas coisas, mas outras coisas ela teve que ter tempo para absorver. E o tempo todo a Annabeth ficar jogando isso na cara dela é sacanagem, porque é uma dor em comum das duas. E o tempo todo a Marie, ela se via como um monstro, né, também, por causa das habilidades dela. E ela ter que se automutilar, porque ela acreditava que ela só fazia aquilo, que ela, no caso, teria que machucar alguém para conseguir usar a habilidade dela, ou que ela machucaria alguém usando a habilidade dela. Então, o tempo todo, ela sempre ficou muito receosa com isso. E principalmente com a irmã dela, que ela não sabia também que tinha essas habilidades. E entra num consenso que, agora que ambas sabem que ambas têm habilidades, tipo, eu acho muita... Guardar esse rancor também, a Annabeth, tipo, minha irmã também tem habilidades, né? Como que será que também foi pra ela? Eu acho um pouco hipócrita da Annabeth não ter tido esse tato também de
de entender como que foi, porque não foi só ela que perdeu os pais, foi a irmã também, né? E não foi culpa do controle das habilidades. E eu achei muito legal ela falar sobre isso com a Zoe, né? Uhum. Elas têm uma idade um pouco mais próxima ali, eu suponho, e tenha sido mais fácil, né, nessa questão de desabafo. Tanto é que você vê que quando as duas se recolhem, a Annabeth até descansa melhor. E é nessa hora que a Marie olha né, pelo vídeo lá, a irmã dormindo, e tem esse estalo e bora sair do Cypher. Eu acho essa questão da Annabeth um pouco complicada. Assim, eu vi comentários, né? Muita gente falando que ela era muito chata, ela era muito ingrata. Mas essa história tem dois lados, né? A gente só viu o da Marie. A gente tende a sentir mais empatia também, porque a gente acompanhou toda a jornada dela. Querendo ou não, a Annabeth era mais nova, ela também passou por um grande trauma. Vê que em alguns momentos ela tende a ceder um pouco quando ela tá ali naquela crise de ansiedade, e a Marie vem e acalma ela, usando de uma estratégia que elas usavam quando eram crianças. Então, eu acho que essa barreira vai acabar caindo um pouco, né? Então, bom, eu quero acreditar nisso, né? Que ela em algum momento vai reconhecer que a irmã dela não fez nada daquilo de propósito. É porque o poder que ela tem é um poder que, tipo, não machuca Exato. fisicamente, né? Então a Maria, ela não teve controle, tanto que até uma coisa que eu quase esqueço aqui de citar é que há 20 anos, né, o Stan Edgar, ele encerrou o projeto Odessa depois do nascimento da Marie, e que a Marie foi considerada um fracasso, porque ela não apresentou os poderes dela. Só que a gente vê, lá no início da primeira temporada de GNV, que ela só veio apresentar poderes na primeira menstruação dela. Então ela não tinha controle nenhum, ela nem sabia da possibilidade de ser uma pessoa com poderes, né? Então tudo que aconteceu com ela foi um grande acidente, um grande trauma. Enfim, então eu acho que essa jornada entre elas aí de irmãs vai ter um final feliz, até porque a Marie tá fazendo agora tudo que ela pode realmente para poder proteger a irmã. E vamos dar os méritos que essa atriz que interpreta a Marie, cara, eu acho ela muito boa. Cara, a Porque Jazz é incrível. Tipo, eu era encantada pela Jazz e O Mundo Sombrio de Sabrina, né? Eu já ficava, caramba, que atriz maravilhosa. Não só nisso, uhum. se eu não me engano, ela aparece em Vampire Diaries também. Fantástica. Sensacional. Eu fico muito tocada, fiquei muito tocada nesse episódio com as interações que ela faz com a irmã dela, que o olho enche de lágrima, que você vê que ela tá ali, quando a irmã dela, né, dá as patadas nela, que ela engole no seco assim, com o olho cheio de lágrima. Sim. Olha, parabéns, parabéns para ela. Tá de parabéns porque ela me consegue me convencer em toda cena que ela aparece. Então, Incrível, né? incrível. Bom, e esse foi o nosso bate-papo sobre o episódio 6 de Gen V. Deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são as suas teorias, porque a gente vai amar saber tudo que vocês estão pensando, né, Li? Nós, enfim, queremos ler esses comentários para ver se casa com teorias que a gente também tá vendo por aí. E nós estamos fazendo a cobertura semanal de Gen V, temos mais 2 episódios pela frente, mas muito em breve a gente também vai estar fazendo cobertura de It, de Volta a Derry. Então, se você lê os livros de Stephen King, viu os filmes, gosta, quer ver de novo Pennywise, acompanha aqui que o Rodrigo e o Josimar vão estar semanalmente trazendo, degustando séries dessa série para você. E fica aqui com a gente, tá? A gente tá sempre trazendo novidades no nosso Podverso. Não esquece de seguir, tá, o podcast aqui no seu escutador de preferência. Avaliar a gente com 5 estrelinhas para ajudar o nosso trabalho.
E é isso. Recadinhos, Li, para nossa audiência. Queridos, por favor, sempre comentem, compartilhem com todo mundo. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, pode brigar comigo, que se eu esqueci, se eu estive errada. Se você está escutando isso no futuro e já sabe o que deu e que eu estive errada, pode rir da minha cara, que eu vou adorar. E saber que pelo menos você está escutando a gente, está dando aquele apoio. E um forte abraço. Beijo!